Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, graça e paz. Amém. Hoje, dando início aqui à nossa sexta aula de Teologia Sistemática 2, Teontologia. Tá bom? Deu um pouquinho de rouquidão. Então, vamos tocar aqui. Hoje nós estamos na sexta aula, vamos dar sequência aos atributos comunicáveis. E eu estive pensando da última aula para cá, vamos seguir o roteiro com calma, lendo o resumo e esclarecendo. Porque eu até pensei em dar essa continuidade. Porque como os atributos fazem parte da pessoa de Deus, compõem o ser de Deus, e depois que nós concluímos aqui os atributos comunicáveis, nós estaremos entrando na Trindade. Então, se estudar a pessoa de Deus já é difícil, a Trindade é mais difícil ainda. Então, se prepara. Se entender Deus já é complexo, imagine a Trindade. Então, para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa ser bem fundamentado, então, hoje a gente vai ler o resumo. Eu quero poder debater com as partes que vocês anotaram, fazer alguns apontamentos aqui em cima do livro-texto, e a gente vai prosseguir assim, tá bom, meus irmãos? E, como é costume, né, nossas aulas são gravadas, para que a gente possa estar utilizando. E eu quero ler dois textos bíblicos. Eu queria hoje aqui até fazer uma abertura diferente. Gosto de sempre deixar um texto bíblico. Mas queria abordar hoje de uma forma diferente. Queria sair do tema, que é teontologia, ou que é a pessoa de Deus, ou os atributos de Deus, e queria olhar agora naquilo que acontece conosco o tempo todo, que a gente precisa estar muito atento, que é a batalha espiritual. Batalha espiritual. Então eu quero ler dois textos, queria que dois irmãos lessem. Pastor, por favor, leia para nós Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. E depois eu vou pedir para a Maísa ler para nós 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3 ao 6. Hoje eu quero fazer a abertura nossa de uma forma diferente. Quero lembrar que nós, como servos de Deus, estamos numa trincheira de guerra o tempo todo e a gente não pode baixar agora. Eu sei que muitas vezes, como pessoas fracas que somos, limitados, acabamos achando que a gente pode soltar as armas, relaxar, mas de fato, irmãos, nós estamos numa batalha o tempo todo. Ao mesmo tempo, eu também não quero criar em vocês aqui uma neura, vocês ficarem naquela neura de que, meu Deus, agora o diabo vai me pegar, meu Deus, agora as trevas vai se levantar, meu Deus, agora tem mais um dardo inflamado. Não é entrar nem na neura e também nem no relaxamento, na comodidade, mas é ter aquele equilíbrio. Por que eu estou falando tudo isso? Nós temos uma salvação a zelar. A nossa alma é preciosa. A nossa família é preciosa. Os nossos dons são preciosos. Tudo que Deus nos deu é muito precioso. Teve que desligar. E ao mesmo tempo... Oi, Júnior? Não entendi, Júnior. Está bloqueado o seu microfone. E eu acabei bloqueando. Tá. Então, nós temos uma alma preciosa, uma família preciosa, ministérios preciosos, dons preciosos, o nosso Deus, que é o nosso grande tesouro, porque na realidade somos dele. Logo, nós temos muito a perder. E tem um adversário que ele o tempo todo milita contra nós. Milita tentando nos tirar do caminho, tentando nos olhar para as coisas terrenas dessa vida, trocar a nossa grande herança pelos pratos de lentilha. E, ao mesmo tempo, temos aqueles que estão ao nosso redor, ora que
não são tementes a Deus, outros que se desviaram, outros que muitas vezes estão vivendo um momento eu diria, de apostasia. Ou seja, são tantas circunstâncias, mas ao mesmo tempo eu quero fazer essa abertura. Por quê? Porque nós estamos aqui fazendo um seminário teológico para quê? Para poder servir melhor a Deus. E se nós perdermos isso de vista, a gente perde muito. Então, ao mesmo tempo saber que nós estamos numa batalha, mas que Deus está conosco, e a gente precisa estar atento aos dardos inflamados do maligno, essa batalha, estarmos atentos, buscando a presença de Deus, se enchendo de Deus, estarmos atentos, lutando com as armas de Deus, a gente consegue vencer os dias maus. A gente consegue prevalecer. A gente consegue lutar contra a nossa própria natureza, contra as tentações, contra esse mundo caído, e mesmo que alguns estejam fracos ao nosso redor, a gente continue indo avante. Por quê? Porque de fato nós não estamos num trabalho para nós estamos no trabalho de Deus. E aqui nós também não estamos numa academia apenas a mais da vida. Nós estamos numa academia sagrada para aprender a servir melhor o Senhor. Logo, a nossa atenção tem que ser dobrada, tem que ser triplicada, porque nós temos muito a perder. E nós precisamos estar atentos, tanto para que não percamos as bênçãos de Deus, quanto para que possamos ser úteis a Deus e, principalmente, para que a gente possa também prevalecer contra as trevas e vencer as trevas. Então, eu queria ler esses dois textos e fazer uma abertura diferente hoje aqui. E até mesmo orar junto com vocês. Geralmente a gente ora antes, mas eu sinto no meu espírito de mais uma vez fazer essa oração com vocês, porque, irmãos, tudo que Deus nos deu é precioso. Esse seminário para nós é precioso. A Igreja Batista Missionária que apoia esse trabalho é precioso. Cada um de nós somos preciosos. As igrejas de vocês são preciosas. As nossas famílias são preciosas. E a gente não pode perder isso de vista nunca. Tá bom? Então vamos ler esse texto, irmãos, que são dois textos de Paulo que nos deixam esse desafio sempre diante de nós, para a gente nunca perder isso de vista. Leia para nós, pastor John. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém. Muito obrigado, pastor. Leia para nós, por favor, Maísa, 2 Coríntios, capítulo de número 10, do 3 ao 6. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Amém. Obrigado, minha irmã. E como eu disse, não é costume orar aqui na classe, mas vamos orar. E eu quero mais uma vez orar em cima desses textos. Vamos orar? Pai, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Tua palavra é uma dessas armas. A oração é outra arma como essa poderosíssima. A obediência, ó Deus, é uma arma incomparável. E nós te pedimos, Deus, cobre essa classe, essa escola de profetas com teu sangue. A minha vida, cada professor, a Igreja Batista Missionária que patrocina esse seminário, que apoia, ó Deus, os demais professores e os demais alunos e todas as nossas igrejas e famílias. Que realmente as obras malignas caiam por terra e que o Senhor seja glorificado sobre nós e que possamos estar atentos para aquilo que o Senhor tem para nós. Dá-nos sabedoria, unção, temor e protege-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
Vamos lá, meus irmãos. Paz, Gil. Graça e paz, pastor. Graça e paz a todos. Amém. Já começamos, já está sendo gravado. Hoje fizemos uma abertura um pouco diferente. Desculpa o atraso aí. Então, vamos lá. Vamos então, tem problema, filhote. Então vamos continuar aqui o nosso trabalho, meus irmãos. Vamos lá. Quero compartilhar com vocês aqui o nosso material. Então, deixa eu só abrir aqui, para que a gente possa estar prosseguindo, tá bom? Vamos lá. Aqui. Atributos comunicáveis, o caráter de Deus, atributos comunicáveis. Estamos lendo o resumo. Então, irmãos, quem quiser pode começar lendo para nós. Vamos ler e fazer os apontamentos, tá bom? Amém. Posso ler, pastor? Por favor. O caráter de Deus, atributos comunicáveis. A lista de atributos dada aqui na categoria comunicáveis nada tem de incomum, mas compreender a definição de cada atributo é mais importante do que ser capaz de classificá-los exatamente da maneira apresentada neste livro. Joia. Pode continuar, por gentileza, pastor? Perfeito. Este capítulo divide os atributos comunicáveis de Deus em 5 categorias principais, sendo os atributos relacionados dentro de cada categoria. Desta forma, os atributos descrevem o ser de Deus são 2 pontos. Deixa eu só dar uma pausa, pastor. Na página 131 do nosso livro texto, ele comenta sobre isso, que tem atributos que descrevem o ser de Deus, que são 2, que são espiritualidade e invisibilidade, atributos mentais, que são vários outros atributos, e depois vem atributos morais, atributos de propósito e atributos de síntese. Então, a gente vai estar trabalhando em cima deles. Então, aqui descrevem o ser de Deus, mas ao mesmo tempo, ele se comunica conosco, porque Deus é espírito, mas também nós somos espírito. Ele é um espírito eterno, e como eu trabalhei semana passada, nós somos um espírito imortal, ou que adentramos e desfrutamos da eternidade de Deus, e um dia o faremos para sempre ao lado dele. Mas não como pessoas eternas, porque um dia nascemos no propósito de Deus, nascemos como ser, como pessoa, morreremos, ressuscitaremos, seremos glorificados e para sempre iremos adorá-lo. Diante disso, as características espirituais de Deus que estão nele também foram passadas a nós. Então, pode ler para nós, pastor? Por favor. Pois não. Primeiro, espiritualidade. As pessoas muitas vezes se perguntam do que Deus é feito. A resposta das Escrituras é que Deus é espírito, João 4:24. Essa afirmação é feita por Jesus no contexto de uma discussão com a samaritana ao lado da fonte. Assim, não devemos pensar que Deus tem tamanho ou dimensões, mesmo que infinitas. Ver a discussão sobre a onipresença de Deus no capítulo anterior. Jóia. Sobre a espiritualidade já trabalhamos bastante. Alguém tem alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Não, ok, pastor. Tranquilo, né? Jóia. Irmãs, algum apontamento, alguma dúvida? É um assunto muito rico, né? Eu estava lendo hoje isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, como é que... Aquilo que o irmão Júnior falava na aula passada, né, a respeito de Deus criar as coisas do nada, tal, acho que tem muita relação com isso também, né? Como é que Deus, como é que cria tudo isso do nada? Como é que ele tem essa capacidade? Enfim, aquelas questões humanas, né, que a gente fica dentro do nosso ser pensando, refletindo, enfim. E por isso que no início dessa aula eu falei que a gente vai estar trabalhando agora, bastante calma,
porque estudar a pessoa de Deus ou aquilo que ele se revelou já é complexo. Imagina quando chegar na Trindade. Eu estou Aí ansioso para mais... chegar na Trindade, hein, pastor? Hã? Eu estou ansioso para chegar na Trindade. É uma delícia, mas vocês percebam, irmãos, tudo é um artifício de fé. Se a gente não olhar pelos óculos da fé, nós nos deparamos com muitas coisas, criações nossas, pressupostos nossos, ideias filosóficas, conceitos humanos, e aí vai. Mas quando nós deixamos o texto sagrado falar, e acreditamos que esse texto sagrado foi o próprio Deus que nos deixou, e que nele Deus se revela, então aí nós aceitamos, e mesmo aceitando ainda temos essas incógnitas. Então Pois faz é. parte. O próprio autor, né, na página 133, eu acho que já prevendo, né, que os nossos pensamentos costumam a devagar, ele já dá um alerta aqui, né, que Deus já proibiu o povo de pensar que o ser divino seja semelhante a qualquer coisa criado por ele, de modo físico. E aí ele faz menção de Êxodo capítulo 20, do verso 4 ao 6. E não só isso, viu, pastor? Tem uma outra coisa muito interessante nesse contexto, que é o seguinte: não só sabendo disso, mas ele já conhecendo a nossa natureza caída, e somos tendenciosos a viver diante daquilo que olhamos, contemplamos e tocamos, e sabendo que a nossa natureza caída, ela é pecadora em todas as suas características, e nós, por essa razão, somos tendenciosos à idolatria, ele mesmo, sabendo disso, já nos deixa esse mandamento para isso, para um desses propósitos, e também fala que para a gente nunca fazer nenhuma imagem dele de nada que haja na terra. Ou seja, Deus ele faz uma questão tão clara e contundente de dizer, olha, vocês não podem fazer uma cópia minha. Seria mais ou menos do que dizer, eu não quero nenhuma foto minha. Que qualquer foto minha que vocês criem vai virar um objeto de adoração. E se vocês não aprenderem a se relacionar comigo como eu sou, o que vocês fizerem pouco vale, pouco interessa. Logo, creiam no que eu me revelo, não façam comparações com relação à vossa vida e jamais creem em nada do que há na terra, debaixo da terra, no mar, ou mesmo do que há no céu. Podem ver que a descrição do Êxodo fala inclusive do que há no céu. No céu tem anjo, querubim, serafim, ou seja, não crie, não tente, porque são coisas que estão além. Isso nos faz lembrar as palavras de Isaías. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos, os caminhos dele muito maiores. Logo, se a gente tentar fazer alguma coisa, a gente só vai atrapalhar. Então, aceita e obedece. Amém. Né? O senhor mencionou da foto, eu vi recentemente um vídeo de um pastor, aliás, ele se comunica como um ex-pastor, que voltou para o catolicismo, e aí ele lançou, né, fez uma propaganda na internet dizendo que realmente o católico ele é fiel às escrituras, e aí ele tem um curso para fortalecer ainda mais os pensamentos do católico a respeito da dita idolatria que o povo protestante diz que o católico segue. Não sei se ficou meio confuso aqui, mas é mais ou menos essa mas história. deu para entender. Tem coisas que a gente só lamenta, né, pastor? Pois é. Respeitamos, né, os Justamente. católicos, como qualquer outra religião, mas não concordamos, né? E, inclusive, vocês sempre me ouvem aqui, e é uma coisa que eu acredito que vocês fazem também, que é o nosso protesto contra qualquer ídolo, os visíveis e os invisíveis, porque Deus não concorda, né? Então, continua aqui para nós. Gosta de um totem, né? Hã? Eles gostam de um totem representativo. Faz parte da nossa natureza, né, Júnior? É melhor, agrada mais, né? Que de um objeto. Fiquei curioso para saber os argumentos que ele usa para poder trazer esse confronto. Mas beleza. Então, eu acredito que isso daí são materiais bons para a gente estudar, ir atrás e até refutar, né? Sem querer polemizar, né, irmãos? Mas assim, já que ele está trazendo esses argumentos, mas isso é importante para a gente contra-argumentar. Se a gente contra-argumenta com o Gruden aqui,
Imagina com uma pessoa que altera um ensino negando a palavra, né? Então a gente tem que estar pronto para dar uma resposta. Geralmente ele utiliza um texto lá que Moisés, como pegou a serpente lá, tudo que olhava. Eu já vi uma vez um debate e eles usavam esse texto isolado aí. Eles tentam usar vários textos, né? Fora do contexto. É fora do contexto. Exatamente. A própria imagem dos querubins, né, na Arca da Aliança, eles usam como referência também. Ou seja, Deus não proibiu o ídolo, né? Nesse sentido, eu quero dizer. Mas é texto fora de contexto, né? Mas no final das contas, para mim, me parece ser alguém que quer se aproveitar para ganhar dinheiro, porque ele está vendendo um curso também, né? Então, assim. Também tem esse detalhe. Então, vamos lá. Invisibilidade, irmãos, vamos lá. A espiritualidade e o segundo, invisibilidade. Vamos lá. Ligado à espiritualidade de Deus está o fato de que Deus é invisível. Porém, também precisamos falar das formas visíveis nas quais Deus se manifesta. A invisibilidade de Deus pode ser definida assim. Dizer que Deus tem como atributo a invisibilidade é dizer que a essência integral de Deus, todo o seu ser espiritual, jamais poderá ser vista por nós, embora Deus se revele a nós por meio de coisas visíveis, criadas. Amém. Vamos gastar aqui um tempo sobre esse ponto, que esse ponto é bem legal aqui para a gente debater. O que vocês acham dessa característica, desse atributo? O que vocês gostariam de falar? Esses atributos que descrevem o ser de Deus. A espiritualidade, acredito que não temos dúvida, já trabalhamos bastante. A invisibilidade. Bom, alguém já viu Deus? Alguém daqui já viu? Antes de ler, fiquei meio contrariado com a proposta, né? Porque nós não somos invisíveis, né? Pelo menos a primeiro momento. Mas depois, lendo, pude entender que é porque somos espírito, né? Mas concordo, claro. Mas antes disso, fiquei meio contrariado com a proposta do autor aqui sobre a invisibilidade. Deus tem alguma coisa a ver conosco na invisibilidade. Nós vemos o Dio físico. Exato. O pastor, professor Raimundo físico. O meu espírito nós não vemos. É uma característica. Agora, falando um pouco da pessoa de Deus. E que bom é isso. E é isso que eu quero que vocês exercitem. Esse questionamento, essa contrariação, sempre questionando, mas por que ele está dizendo isso? Qual é o intuito? Aonde ele se baseia? Porque é nisso que a gente vai afiando a nossa mente para questionamentos, para avaliações, para conceitos e para doutrinas, né? Agora, falando um pouco sobre a invisibilidade. Vamos lá. Eu sei que nessa existência, nós não podemos ver a Deus, porque se vermos a Deus, seríamos consumidos. Tudo bem até aí? A única expressão de Deus visível foi Jesus que encarna. Então, ele é o Deus encarnado que se manifesta. Então, quem vê Jesus, vê o Pai. Quem vê Jesus, contemplava Deus, mas nós entendemos e fazemos a ponte correta. Que ali é o Jesus, Deus, mas também é o Jesus, homem, 100% Deus, 100% homem. Beleza. Agora, vamos lá. Os anjos veem a Deus ou não? A referência que eu tenho é Isaías, né? Duas voavam, outras duas cobriam os pés e os rostos. Mas aqueles seres que cobriam os pés e os rostos, que categoria que eles eram? Querubins. Querubins. São todos os anjos que têm 6 asas? Não. Aliás, quantos anjos a gente já viu? Eu nenhum. Graças a Deus, nenhum. Vocês estão vendo um anjo aqui. Você sabe que a Bíblia fala que o pastor é um anjo, hein? Tem 2 anjos aqui. Só que são anjos de outra dimensão, né? A palavra no grego para anjo é angelos, é mensageiros. Então a gente é mensageiro. Nessa semelhança tem 2 aqui, mas naquela outra semelhança tem nenhum aqui. Mas vocês sabem que... Fala, Júnior, o que você ia dizendo? Você ia falando alguma coisa, Júnior? Não.
Então, irmãos, nós não sabemos como são todas as variedades dos seres divinos, os 4 seres que estão lá diante do trono, os 24 anciãos, anjos, arcanjos, querubins, serafins, ou seja, entendemos que eles não veem a Deus. Mas deixa eu apontar aqui, fazer mais um apontamento. Vamos lá. E Adão e Eva no Éden viam a Deus? Ou ali era apenas o próprio ser de Deus aparecendo de forma invisível, mas de forma presente? Porque aqui que a gente tem que deixar bem claro que a invisibilidade não significa inoperância. O fato de ser invisível não quer dizer que ele não tivesse manifestações ou expressões. Então, Deus sendo invisível, partindo desse pressuposto, lá no Éden, era um ser invisível que na viração do dia falava com Adão e Eva, ou era uma pessoa? O que vocês acham? Eu acho que era um ser. Não acho que era Deus na sua pessoa integral. Acho que aparecia aquela voz mesmo que comunicava com ele, que eles ouviam a Deus, não como uma pessoa em Deus na sua integralidade ali com eles. Não pode ser. Então, o que vocês acham, meus irmãos? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque, assim, a figura que temos numa primeira leitura, antes da minha pergunta, é que na viração do dia o Senhor ia ter com Adão e Eva. E quando nós pensamos nessas teofanias e que Deus se revela por meio do anjo do Senhor no Velho Testamento, como foi, por exemplo, Deus aparecendo a Abraão, podem ver que é o Senhor quem aparece a Abraão, os carvalhais de Manre. Então é muito interessante que o Senhor ele apresenta-se, ele aparece. Ora é o Senhor, tanto é que Abraão faz até um almoço para o Senhor. Mas tem vezes que é a voz do Senhor, como foi Deus se revelando para Moisés por meio da sarça. Ali há uma manifestação espiritual, a sarça queima e não consome, Deus fala com ele, há manifestações sobrenaturais, mas a voz de Deus é presente. Moisés ouve a voz, entende a voz, mas não vê o anjo do Senhor. Já para Josué, quando ele está ali próximo a Jericó, logo depois que eles atravessam o Jordão, o Senhor aparece para Josué como um homem de guerra. E Josué pergunta, você é um dos nossos ou é um dos dele? E ali nós entendemos que é o mesmo ser que tinha aparecido para Moisés por meio da sarça, agora aparece para Josué como um soldado de uma nova forma. Tanto é que Josué se humilha, o adora, e a mesma palavra vem para Josué, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é sagrado. Então, quando nós pegamos as revelações bíblicas do Velho Testamento e comparamos e lembramos de Adão e Eva que estavam no paraíso, na perfeição, a impressão que dá é que é a pessoa de Deus. Mas poderia ser só a voz? Poderia ser a pessoa mesmo? Agora, se era pessoa, era visível? Era invisível? Então, mas aí tá, né? Pessoa, como tá falando, né? A ideia de visibilidade. Se é a pessoa, é uma pessoa que ela não está mostrando uma característica física, mas invisível. Não, muito bem. Quero que vocês contra-argumentem. Entenderam minhas perguntas aqui, minha fala? Os demais irmãos? Já pararam para pensar sobre isso? Nunca tinham pensado? Pastor, eu concordo com o irmão Júnior. Acredito que era somente a voz que ele ouvia lá no Éden. Até porque o texto também não faz a mínima questão de dizer que Adão ouvia ou se de alguma forma a aparência dele estava lá. É verdade.
O texto fala que ele ouvia a voz, ele ouviu o Senhor chamando. Isso. Não, mas ver, né? O que mais, irmão? Aí, mas ele fala que ele ouviu Deus chamando a partir do momento que ele pecou. Então, acho que é lógico, né? Nossa carne não suportaria ver Deus, porque todas as vezes que alguém tentou, né? Acho que foi o caso de Moisés e de Elias, né? Foi visto só uma parte, uma glória. Moisés. Elias não, né? Elias, enfim, né? Mas enquanto não havia pecado, eu acho que tinha, sim, alguma forma de visibilidade. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, né? Olha, deixa eu aqui. Eu só lancei mesmo para vocês essas perguntas, mas não temos assim, deixa eu até deixar aqui já para não gerar um debate, no sentido assim, é isso ou é aquilo. A gente não sabe explicar direito. Essa é a questão. Não dá para a gente definir o que Deus não definiu. No entanto, pode dar margens a várias leituras. Pode dar margem à pessoa de Deus se apresentar. Pode dar, porque nós temos que lembrar que aqui eles estavam na sua perfeição, estavam no Éden, não tinham pecado. Mas também pode dar margem também a pensar que era esse ser invisível, que se comunicava e ele entendia normalmente nessa relação com o Criador. Ou seja, hoje Deus fala conosco e não necessariamente nós temos que ver um anjo. Seria maravilhoso termos a experiência com anjos. Mas podem ver que a nossa maior experiência se dá com o Espírito Santo de forma invisível. Sim. Sendo que hoje nós estamos numa condição muito inferior a Adão, a Eva. Estamos numa condição de caídos, mas agora temos o privilégio de sermos regenerados. E o Espírito Santo fala conosco que nós não temos dúvida disso. Então, assim, eu fiz questão de trazer aqui essa questão, porque podem dar várias margens, tá? A invisibilidade em Deus é um fato. Ser invisível não significa ser inoperante. Ser invisível significa que podemos não vê-lo, de fato. No entanto, eu fiz aqui as citações das aparições de Deus no Velho Testamento, mostrando, sim, que já eram manifestações de Deus. Ali nós entendemos, inclusive, que era Jesus se revelando no Velho Testamento. Mas nós entendemos que é isso. Mas nós, muitas vezes, não podemos literalmente dizer é isso e ponto final. Porque essa certeza a gente só vai ter no céu. Porque a Bíblia não disse, né? A Bíblia vai dizer que é o anjo do Senhor, as características são... E quando eu fiz questão de citar Moisés e Josué, é o Senhor quem fala na sarça com Moisés. É o Senhor quem se apresenta a Josué. Então, essas coisas ficam bem claras para a gente. Tá bom? Só fiz aqui esse adendo. Quando Moisés fala na sarça... Oi? Quando Moisés fala com Deus na sarça, ele também não vê Deus. Não, mas eu falo da parte que Deus tapou... Então, sim, ele deixou uma fresta, que ele quis dizer. Só viu a glória. Vai morrer igual o sol. Uhum. Vê o sol, Deus acima do sol, pode morrer da sua intensidade. Ali ele pede para ver a Deus, né? Uhum. Tá bom? E aí agora, Moisés... os anjos vê a Deus? Então, a gente acredita, com base nos serafins, ou melhor, nos serafins, né? Isaías 6, querubins. Com base nos querubins, que a gente entende que não. Mas aí outra questão também, não podemos afirmar. Sim, mas então eu te pergunto, os querubins que têm uma posição hierárquica tão grande, eles não podem ver, por que Adão e Eva iam... Por isso que tratar sobre essas revelações, Júnior, se torna muito complexas, né? Eu acho se torna muito difíceis. Mas a Bíblia fala que a gente é mais importante que os anjos. Só corrigindo, tá? Serafins. E aqui, eu fiz questão de fazer esses argumentos, esses apontamentos, para a gente poder realmente ter esse momento de questionamento. Porque, irmãos, quando eu li o Gruden pela primeira vez, Invisibilidade... outros autores não trabalham com a característica da invisibilidade. Então, quando ele tratou com a invisibilidade, eu fiquei pensando em várias coisas.
Eu, particularmente, acredito que Adão e Eva viam a Deus. Eu acredito. Mas eu não posso afirmar. Por quê? Né? Porque não dá para afirmar. Mas, assim, eu quero acreditar que sim. Por outro lado, pois é, eu não posso afirmar dizendo sim, porque eu sou o professor de vocês. Não tem esse direito. Mas, assim, seja o que for, são questionamentos que nos fazem refletir um pouco. E que nem você comentou, Júlio, os serafins, né? Assim como os serafins, os querubins, nós colocamos eles em certas hierarquias. Então, o que acontece? Nós precisamos saber que essas são hierarquias que nós deduzimos. A gente vai trabalhar um pouco melhor sobre isso. Sim. Nós deduzimos ter as hierarquias. Mas Jesus fala lá que o Deus jamais foi visto, mas o Filho é que deu a mostrar. Ele diz lá, jamais alguém viu a Deus. Jesus Sim, fala, então. responde para mim. Sim. Mas o Filho ele fez revelar. Sim. Então, é uma base que justifica o seu posicionamento, né? Então, diante disso, quando eu falo que eu creio que sim, eu creio que sim, claro. Porque era no momento de perfeição. Sim, sim. Não depois da queda. Depois da queda, não. Mas mesmo depois da queda, temos as teofanias, onde o Senhor aparece. E o Senhor apareceu. E podem ver que nas narrativas bíblicas, quando é o Senhor que aparece, é Jeová, é Yahvé, é o eu sou. É isso que deixa a gente intrigado. Não é assim, por exemplo, algumas vezes aparece o anjo do Senhor, mas em muitas vezes que o texto bíblico fala que o Senhor apareceu, é o próprio eu sou. Ora, se o eu sou apareceu para pessoas caídas, nós deduzimos ser Jesus. Ora, por que então Adão e Eva não poderiam ter tido um momento com eu sou no Éden? Então, são especulações, tá bom? Só para agregar na vida da gente, tá bom? Beleza? Continuemos aqui, meus irmãos. Vamos lá agora. Conhecimento e onisciência. Bom, como eu já mencionei para vocês, para mim são coisas distintas, tá? Conhecimento é uma coisa, onisciência é outra coisa. Tá bom? Quem quer ler para nós? Quer ler, Júnior, por favor? Conhecimento é onisciência, né? O conhecimento de Deus pode ser definido assim: Deus conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis num ato simples e eterno. A definição dada acima explica a onisciência com mais detalhes. Diz, primeiro, que Deus conhece plenamente a si mesmo. Trata de um fato espantoso, pois o próprio ser divino é infinito ou ilimitado. Joia. Então, aqui, o autor ele vai trabalhar bastante sobre esse ponto, lá na página 136, pelo menos da minha edição. E aí, o que acontece? Eu queria gastar um tempo. A onisciência está em Deus. E aqui, para mim, a onisciência é um atributo incomunicável. Mas dentro da onisciência temos o conhecimento, que aí sim também está em Deus. E aí ele comunica o conhecimento para nós. Então eu faria essa distinção. Eu deixaria a onisciência dentro dos atributos incomunicáveis e faria essa explicação com mais detalhes. Porque o conhecimento, Deus tem o conhecimento de todas as coisas e ele vai além. Assim como nós somos imortais, mas ele é eterno, ele é onisciente e tem conhecimento e nos dá o conhecimento. Tá bom? Então, eu deixo aqui essa ressalva. Ficou claro para os irmãos? Sim, eu acho que é um atributo que comunicável, né? Eu acho. Porque Onisciência. Nós temos um conhecimento limitado e Deus tem pleno, né? Então, por isso que eu deixaria aqui a onisciência, eu não colocaria o conhecimento e eu não colocaria essa palavra onisciência aqui. Mas não está deixaria... com esse nome, né? Não, então, mas assim, o que acontece? Eu dentro dos atributos
incomunicáveis, eu iria trabalhar na onipotência, onipresença e onisciência. Entendeu, Júnior? Uhum. Eu. Pastor, mas isso é um consenso já bem simples na igreja. Não tem problema, o Salmo 139 dá essa ideia. Então, eu faria essa distinção. Que realmente, conhecimento é comunicável, mas a onisciência é incomunicável. Não é? Nós não temos percepções. Podem ver que o nosso cérebro tem uma capacidade limitada. E isso porque nós não usamos ele plenamente, né? Tá bom? Beleza? Algum comentário a mais, irmãos? Querem fazer algum comentário? Eu acho que essa afirmação que ele faz não dá para passar em branco, né? Deus conhece a si mesmo plenamente. Meu Deus do céu, isso sei lá, é muito forte. Ele conhece a si mesmo plenamente. Deus é eterno, né? Ele é insondável. E ele conhece a si mesmo plenamente. E por isso que aqui, então, tratando de um atributo comunicável, quando se trata de Deus, essa é uma afirmação da onisciência. Por isso que eu trabalho aqui dentro do incomunicável. Uhum. E o conhecimento? Aí eu trabalharia dando essas explicações, que assim como Deus é onisciente e ilimitado no seu conhecimento, ele dotou o ser humano com o que? Um conhecimento especial, no entanto, limitado. Né? Porque por mais que Adão usasse a sua capacidade cognitiva plenamente, nós, mesmo assim, jamais é uma fração do que chega a ser Deus. Deixa eu até fazer um comentário. Eu li, certa ocasião... pensando, porque o homem, mesmo antes da queda, ele não tinha esse atributo, jamais. Jamais, exatamente. Agora, olha só que interessante, irmãos. Nossa capacidade fisiológica, física, nós sabemos, né? 20 anos, né? A composição humana, 30, pode ver que o homem, nos 30 anos, ele está fisicamente no máximo do seu potencial. E se ele tem saúde, ele continua tendo a sua saúde, 40, ele dá aquela estabilizada, 50, e já começa a mudar um pouco a sua fisiologia. Ele precisa de mais exercício, ele precisa de mais atividades, mais descanso, suplementação, para ter uma vida longeva e saudável. Porque envelhecer não é adoecer. Podemos ficar velhos saudáveis. No entanto, perdemos o quê? Perdemos a velocidade, perdemos a intensidade, normal, faz parte da velhice. É como alguém já disse, o lobo velho perde o pelo, mas não perde o faro. Tá entendendo? Lobo velho perde o pelo, mas não perde o faro. Dando a ideia de que a vida vai tendo as suas alterações, vai caindo tudo, mas a gente também não perde tudo. Mas voltando, aqui não é lobo, tá, irmão? Só brinquei agora. A frase é essa, mas aqui é cordeiro, tá? Ovelha. Estamos morrendo quando vai envelhecendo, né? Mas a gente tem uma ideia que ficar velho é adoecer. Não, ficar velho é simplesmente amadurecer. Porque adoecer, uma criança pode adoecer, um jovem pode adoecer. Então, a velhice não tem a ver com a doença. A velhice tem a ver com essa maturidade. Bom, voltando. A gente pode ficar idoso, né? Diz que é idoso. Velho, não. Exatamente. Idoso. Exatamente. Velho é outra coisa. Exatamente. Agora, velho é o diabo. É isso aí. Agora, falando um pouco sobre... Eu li certa ocasião, não recordo a fonte, mas se fazia um comparativo. Assim como o corpo humano ele tem essa curva, né? Depois ele passa, e aí você vai regredindo, aí ao ponto que a energia chega ao fim. Vamos dizer assim, você já deve ter ouvido falar sobre as zonas azuis, que são as cidades estudadas, onde há centenários. São várias cidades no mundo em que alguns especialistas começaram a notar que essas cidades tinham características de uma qualidade de vida muito impressionante, e lá os centenários com muita frequência. E isso é tema de estudo e é muito interessante. Inclusive, saiu agora até na Netflix um documentário
sobre um dos autores que escrevem um livro sobre isso, vale a pena vocês verem. Então, o que acontece? Fisicamente, quando temos uma velhice saudável, ficamos idosos e saudáveis, nós chegamos a um limite e paramos. Fazendo a mesma comparação à questão cognitiva, segundo alguns especialistas, supondo que nós exercitássemos toda a nossa capacidade cognitiva, porque geralmente, podem ver, irmãos, por causa de um corpo adoecido, a mente adoece. Mas se é o nosso corpo, e ali, leia-se, hábitos, não forem adoecidos, a nossa mente não envelhece. Podem ver que a nossa irmã Cleusa aqui, ela está fazendo uma atividade que possivelmente poucas pessoas terão privilégio. Se ela continuar estudando, a mente dela vai continuar afiada. E podem ver que a maioria dos idosos que não estudam, eles estão mais propensos a doenças neurológicas. Porque assim como o corpo precisa de atividade, o cérebro também. E o estudo, a leitura, precisa. Então, partindo do pressuposto de uma pessoa que fica idosa e não envelhece, esse mesmo corpo que tem a sua curva de 100 anos hoje aqui, 100 e poucos anos, mas vamos pegar nos dias bíblicos, antes do dilúvio, não eram 900 anos? 900 e poucos anos? Segundo alguns especialistas, irmãos, da área da neurologia, os nossos neurônios, eles começariam, de fato, a envelhecer e falhar se o nosso corpo realmente fosse preservado com uma saúde melhor. Seria assim, por volta dos 300 anos, a gente começaria a perder neurônios. 500 anos, começaria a ter algumas alterações, aí a curva seria mais ou menos assim, 500 anos, aí, por exemplo, seria bem longeva a questão das falhas cognitivas. A nossa capacidade cerebral, ela é tão imensa, ela é tão grande, ela é um mistério até hoje na neurociência, que segundo alguns especialistas, se nós tivéssemos 1000 anos de vida, a gente teria condições neurológicas de existir e de pensar, de refletir. E assim, por volta dos, 700 anos que começaria essa curva, como é hoje, vamos supor, a comparação a uma pessoa de 70, 80 anos, sabe? E aí ela vai perdendo os neurônios e etc e tal. Por que eu estou fazendo esse comparativo aqui, irmãos? Percebam como o pecado alterou a nossa fisiologia. Como o pecado afetou. Então, eu estou fazendo esse comentário aqui, porque podem ver, irmãos, que coisa curiosa. Todos os servos de Deus, que foram realmente muito piedosos, na sua grande maioria tiveram uma vida longeva e realizaram muito mais na sua terceira idade do que muitas pessoas na sua tenra idade. Né? A gente vê isso com Abraão, vemos isso com Moisés, vemos isso com Arão, vemos isso com alguns sacerdotes, como, por exemplo, o sacerdote Joiada, irmãos. 130 anos. Então, é bem curioso isso, né? E eu estou gastando esse tempo aqui para falar do conhecimento, porque Deus nos dotou com essa capacidade neurológica que ela tem que ser potencializada por nós. A gente tem que orar em cima disso, pedindo para que Deus preserve as nossas emoções. A gente tem que pedir para que Deus nos ajude a cuidar do nosso corpo. E eu falei das emoções porque muitas vezes as nossas emoções, o nosso corpo, os nossos maus hábitos acabam atrapalhando a nossa mente. Quando vai ver, a gente acaba sofrendo e de repente a gente acaba sendo prejudicado cognitivamente. Deixa eu dizer até mais uma coisa. Vocês notaram que nossas gerações, nesses últimos 30 anos, têm tido muitos problemas de demência? Depois pesquisem, porque isso tem a ver com algumas coisas que fazemos nessas últimas gerações. Por exemplo, segundo o Dr. Laí Ribeiro, um dos fatores que atrapalham muito a nossa cognição é o quê? Metais pesados. A nossa geração, ela consome muita comida usada em alumínio. E querendo ou não,
o alumínio que a gente vai sendo, vai consumindo ele, no primeiro momento não afeta, mas na terceira idade afeta. Por exemplo, desodorante, irmãos. Os desodorantes, não sei se vocês sabem, a maioria dos desodorantes, temos o desodorante, temos o outro, que tem o desodorante e o outro que tem um outro nome, inclusive, nos rótulos. Antitranspirante. Cria aquela placa. Geralmente tem alumínio. Por exemplo, outro fator também, nós acabamos não tomando mais sol. Vocês notaram a quantidade de crianças que têm nascido com Alzheimer? Desculpa. Alzheimer não, com... meu Deus. Autismo. Segundo alguns especialistas, é a ausência do sol. Falta de vitamina D, né? Falta de vitamina D. Ou seja... Acabei de comprar hoje. Então, exatamente, quando a gente não pode. Então, depois pesquisem e vejam, estudem esse assunto com o Dr. Lai Ribeiro, com os médicos nutrólogos, porque agora, nesses últimos 30 anos, depois do mapeamento genético, irmãos, deixa eu gastar aqui esse tempinho, isso também faz parte do nosso ensino. Quando descobriram o genoma humano, se tinha por ideia que, ao mapear o genoma humano, você iria ali nos genes onde tem problemas, onde propenso a câncer, você alteraria. Propenso ao Alzheimer, você alteraria. Então, era consenso que no mapeamento genético você chegaria a essas conclusões, mas descobriram que não tem muito a ver com a genética, e sim com a epigenética, ou seja, os problemas de saúde não estão ligados necessariamente à genética, e sim à epigenética. O que seria isso? Seria com aquilo que a gente consome na mesa. Em síntese, o Dr. Lai Ribeiro explica isso e outros especialistas. Por isso que depois do genoma humano, do mapeamento genético, do descobrimento do DNA humano, está tendo essa revolução na medicina. Todos nós temos algumas propensões para várias coisas, mas nós ativamos aquelas propensões com os maus hábitos. E nós blindamos o nosso corpo com os bons hábitos e tendo uma alimentação adequada. Então, por isso que nesses últimos 20, 30 anos, houve uma revolução na medicina, e está tendo essa revolução aonde? Na medicina ortomolecular, na medicina alimentar. Então, podem ver que estamos voltando para práticas antigas, em todos os quesitos. Sim. Então, é muito interessante estudar isso, irmãos, porque isso afeta diretamente o nosso corpo, que afeta as nossas emoções, que afeta a nossa cognição. Só mais para eu concluir. Muitos problemas emocionais dos jovens de hoje não são outra coisa senão má alimentação. O corpo recebe produtos que não são alimentos, são produtos alimentícios. Logo, o corpo não gera e não absorve tudo aquilo que ele precisa. Nós precisamos de químicas e vitaminas no cérebro, o corpo não recebe, automaticamente começamos a ter alguns problemas que se desaguam em problemas emocionais, e aí vai indo, e acabamos também tendo problemas cognitivos. Então, é muito interessante essa questão da medicina ortomolecular, da medicina dos médicos, nutrólogos. Irmãos, está sendo uma revolução. Pesquisem sobre isso. O protocolo Coimbra, que seria a questão de termos vitamina D. Depois pesquisem também que na pandemia com Covid-19, nós notamos que dentro das pessoas que tinham altas doses de vitamina D, o Covid atingia elas, mas a grande maioria nem era hospitalizada. As que eram hospitalizadas não eram entubadas. E as que eram hospitalizadas tiveram assim, uma melhora muito grande. O que é a vitamina D se não tomar sol? Na antiguidade,
Havia o quê? Os solários. O que era o solário, irmão? Colocava o velhinho no sol. Põe o velho no sol. Põe o doente no sol. Então, hoje, muitas vezes, muitas doenças têm acontecido sobre as pessoas que elas não tomam mais sol. Quando elas vão se expor ao sol, são expostas com protetor, ou seja, não absorvem as vitaminas D. Segundo os médicos nutrólogos, nós teríamos que tomar sol sem protetor. E a medida do sol para cada um depende muito com a sua pigmentação. Quando começa a arder, está na hora de sair. Já foi a absorção. Mas brancos caucasianos torram mais fácil. Morenos já tem mais dificuldade pode ver que eles ficam mais tempo no sol, até arder demora mais. E pessoas negras ficam mais tempo ao sol. Então, dentro dessas categorias, o tempo vai ser determinado pelo tipo da pele. Mas todos nós podemos tomar sol. E o sol, ele gera vitamina D, que gera vários outros benefícios, juntamente com uma boa alimentação. Então, depois pesquisem tudo isso, está sendo uma revolução. E, para eu só concluir, eu sei que eu até entrei num ponto, mas isso tem a ver com a cognição. As pessoas estão mais lesadas, mas muitas vezes por causa de alimentação, práticas erradas e outra coisa, os nossos trabalhos, a gente quase não se movimenta. Então, percebam que tudo isso vai gerando em nós doenças, e a doença, ela é o quê? Ela é um ato inflamatório. Logo, a gente precisa se alimentar com coisas que trabalham o nosso organismo, questões anti-inflamatórias. Então, pesquisem sobre isso, tá bom, meus irmãos? São diversos fatores, eu acho, né? Eu também acho, porque são diversos fatores. Só o flúor que tem na água, só o flúor que as crianças usam, só esse flúor já é um grande responsável por isso. E também, que o pastor está falando, que é a questão de que a gente come, né? O nosso intestino também, ele é de muitas bactérias, e nós temos que ter mais bactérias boas do que má. E na alimentação da gente, a gente destrói isso. E é o nosso segundo cérebro. E ele também prejudica essa parte também. Exatamente. Os egípcios, irmãos, falavam que o centro da vida estava no intestino. Recentemente, os médicos descobriram que, não tão recentemente, nós temos neurônio no cérebro, mas nós temos neurônios no intestino. A segunda parte do corpo que mais tem neurônios é no intestino. Por isso que essa aí tem relação com aquela expressão que Jesus usou, que o judeus é o ventre, tem uma relação, né? Sim, aqui ali estava falando mais sobre apetites, né? Sobre desejos. Mas agora, voltando a essa questão do que a irmã falou, muitos remédios destroem essa biodiversidade do nosso intestino. E agora, recentemente, depois dessa questão do mapeamento genético, se descobriu que nós temos mais um órgão no corpo humano. Sabe qual é? A irmã acabou de dizer. A microbiota. Nós temos hoje a microbiota, ela faz parte hoje, ela é classificada dentro dos órgãos humanos como mais um órgão. Ou seja, se nós nos alimentarmos mal, nós matamos e prejudicamos a nossa microbiota intestinal, que ao ter essa microbiota intestinal deficitária, no momento que comemos, não absorve as coisas direito e automaticamente não produz tudo o que precisamos. Por isso que consumir comidas que preservam a microbiota e facilitam a expansão delas faz com que nós tenhamos mais saúde. Temos micróbios ruins e bons. Temos, no caso, os parasitas, isso a gente tem que mandar embora. Mas depois estudem sobre isso, pesquisem, irmãos, está sendo uma revolução. Eu acredito, irmãos, que a gente vai ter uma medicina muito diferente para as próximas décadas, segundo esses médicos nutrólogos, e o Laí Ribeiro está fazendo uma grande contribuição, sendo assim um protagonista. Irmãos, só para eu sei que até eu peguei aqui uma direita e saí um pouco, mas tem a ver com conhecimento. Mas no ano de 2011, comecei a dar aula lá no STBnet. No ano de 2012, eu falei com um aluno, um dos alunos da minha classe era um médico.
E quando eu soube que ele era um médico, eu falei, ô doutor, poxa vida, me ajuda numa coisa, doutor. Porque por volta do ano de 2008, 2009, eu fui acometido de uma doença. E de 2009 até 2012 eu sofria, e todo médico que eu ia queria me operar. E aí eu descobri que um dos meus alunos, que nem estão vocês aqui, era um médico. Jorge fugiu. Ele hoje já descansa com o Senhor. Mas depois peguem no nosso site do seminário, que está na nossa igreja, ele deu uma aula inaugural do nosso seminário. Eu convidei ele em certa ocasião. Ele morava em Jundiaí. E o doutor Jorge fugiu, chegou para mim e falou assim, doutor, eu perguntei para ele onde era o consultório dele, eu falei, ô doutor, é lá em Jundiaí? Ah, mas eu preciso de fazer uma consulta com o senhor, doutor. O senhor não é médico do quê? Porque eu precisava de um amigo para quem que eu pudesse confiar para ele me ajudar nas tomadas de decisão. E ali mesmo ele falou, não, pastor, não se preocupa não, você não vai para Jundiaí não, eu vou te atender aqui. Eu falei, opa, não, mas não quero isso. Não, me fala qual é o seu problema. E aí eu comecei a conversar com ele, expus tudo para ele, e ele falou assim, pastor, o senhor consome muito leite? Eu falei, não, tomo um copo de leite de manhã, mas eu não consumo muito leite. Eu falei, tem certeza? Vamos lá. O senhor usa requeijão? Eu falei, uso. O senhor gosta de queijo? Gosto. Quantas vezes o senhor come queijo? Ah, se tem queijo eu como. Dia sim, dia não? Dia sim, dia não. E requeijão? O senhor toma de leite o quê? Leite só de manhã? Ah, uma vez ou outra de noite. Pastor, o senhor come bolo? Como? Aí ele começou a fazer o levantamento e falou, pastor, o senhor come muito leite, consome muito leite, bebe muito leite. Vamos fazer o seguinte? Aí ele começou a me explicar, ele falou, corta o leite, primeiro lugar. Segundo lugar, o senhor vai fazer atividade física. Terceiro lugar, depois dessa instrução a gente conversa semana que vem. Irmãos, foi como se fosse tirar com a mão. Então, meu problema não era outro, senão intolerância à lactose. E eu ia passar por uma cirurgia. Ou seja, já estamos hoje em 2023. Esse diálogo foi por volta de 2012. Eu não precisei passar por cirurgia. Eu sou intolerante à lactose, descobri. E aí ele começou a me fazer várias colocações. Ele era um desses médicos que começou a aprender com o Dr. Lai Ribeiro. E aí, depois disso, ele me passou algumas coisas para o intestino, coisas bem simples, de homeopatia. E minha vida voltou a... Parei de sofrer, parei de tomar remédio e não precisei ser operado. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Alimentação. Então, agora, pastor, eu não consumo nada de leite? Não consumo. Quando eu quero leite, eu compro leite fresco, evito enlatados, evito caixinhas, e se for consumir algo bem pouquinho. Então, perceba, irmãos, o nosso leite hoje, ele fica numa prateleira durante 4 meses, sem estar na geladeira. Sendo que se você pegar o leite da vaca, 2 dias depois, no tempo, 1 dia depois azedou. Tem que ficar na geladeira durante um período. Então, quer dizer, qual que é a grande questão? Muitas vezes é a indústria, a maneira em que a gente está sendo alimentado. Os conservantes, o sódio. Podem ver, irmãos, a gente come uma bolacha, ela tem muito sódio. Aí temos problema de pressão. Mas é a bolacha em si? Muitas vezes. Por quê? Porque, na realidade, a maneira que é para ela se preservar ali na prateleira é para meses, né? Então, assim, tudo isso afeta no nosso corpo, que vai afetar onde? No nosso cérebro, irmãos. Então, eu estou gastando esse tempo aqui, falando um pouco sobre conhecimento, porque você vê, estou passando conhecimento para vocês que eu aprendi. E podem ver que isso reflete também na nossa espiritualidade. Se a nossa mente está embotada, se a gente está cansado, vai afetar no quê? Vai afetar no nosso corpo. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Pode falar, Júlio. Mas tudo isso aí tem uma relação com a indústria farmacêutica. Se não tiver ninguém doente, eles não ficam ricos. A indústria alimentícia vende a comida prontinha para a gente ter pouco trabalho, e a indústria farmacêutica nos cura da mesma doença. E o governo ganha em tudo isso, que é mais imposto. E é por essa razão que a gente tem que saber o seguinte, irmãos, a gente tem que fazer caminhos saudáveis, não importa se tenhamos mais trabalho. E eu aprendi com um amigo meu, pastor Davi, que a irmã dele dizia para ele, nós precisamos descascar mais e abrir menos. Ou seja, quando você come uma bolacha, você abre o pacote.
Quando você come uma mexerica, você descasca a mexerica. Quando você come, por exemplo, uma salsicha, você abre o pacote de salsicha. Quando você come uma carne de porco, você, né, você rasga. Ou seja, a gente tem que fugir do industrializado. É por isso que eu gosto de fazer as coisas tudo em casa. Eu faço hambúrguer, faço salsicha, faço linguiça. E pode chamar o pastor e os alunos para casa da irmã, que é uma delícia. A irmã cozinha demais, viu, irmãos? Por isso que eu gosto. Eu gosto de fazer assim. Não tem muito tempo de durabilidade, mas fez, comeu, pronto. Toma leite nele. Exatamente. Ó, fica uma dica. Depois pesquisem sobre probióticos. Kefir de água, kombucha. Que pesquisem sobre a questão de natto, que é a soja fermentada japonesa. Tudo gera microbiota intestinal. E irmãos, a biomassa de banana também, né, pastor? Biomassa de banana verde, né? Agora, olha só que interessante, irmão. Só a última coisa, eu sei que eu gastei um tempo mais. Muitas doenças nossas seriam resolvidas com duas coisas: sol e água. Sabia disso? A água também tem que ser alcalina, né? Sim, tem que ser alcalina. Mas vamos pôr uma água filtrada. Geralmente as pessoas não tomam água. Tomam suco, tomam refrigerante. Tomar água já sarava muitas pessoas de muitos problemas. Eu sou uma só a água faz muito bem para a saúde. Então, pensem nisso, irmãos. Só de tomar água, muitas pessoas sarariam de várias doenças. E tomar sol. Entendeu? Só aí. E aqui eu não estou prescrevendo nada, ninguém vai poder me processar falando que eu estou medicando. Eu estou falando, tome água e tome sol. Isso é só para concluir. Você falou da longevidade, né, de 1000 anos, Matusalém. Imagine se todo mundo chegasse a atingisse essa longevidade de 1000 anos. Imagine a China e a Índia, a população. Mas você sabe, Júnior, agora mais antes de concluir meu devaneio, eu acredito que um dia Deus pode até permitir que a gente descubra coisas que a gente possa romper um pouco a mais, sabe? 130, 150, eu acredito. Porque hoje pode ver que a nossa geração já está vivendo 10, 15 anos a mais. Claro que os remédios são bons, irmãos, os remédios são necessários, mas o excesso de remédio e o excesso de industrializado também é prejudicial. Tá bom? Fala, minha irmã, para a gente... Só uma coisinha. O meu tio mora no... Ele planta café, cuida de gado. Ele tem 86 anos. Anda de moto, dirige trator, vai para todo lado, todo bonito, não tem nem cabelo branco. Por quê? Ele tem tudo ali. Ele quer uma verdura, ele pega, quer uma fruta, ele colhe, quer uma carne, ele mata um boi, mata um porco. Você entendeu, irmãos? Esses dias eu falava com uma ovelhinha também, uma outra ovelha da nossa igreja. O pai dela falou: pastor, ora pelo meu pai, porque ele não para. Ele mora lá no sertão do Nordeste. Ele, andando de cavalo, caiu, se machucou, mas mesmo assim ele sobe no cavalo e não sei o que. Quantos anos tem? 80 e pouco, 90. E aí o filho fica bravo com ele. Eu falei: filha, só ora por ele, para ele voltar a andar de cavalo. Irmãos, essa questão do impacto, né? Todas as nossas células, elas são mudadas. O nosso corpo, ele é mudado. O seu osso foi mudado. Segundo o Dr. Laí Ribeiro, a nossa composição dos nossos ossos mudam a cada 9 anos. E para que o osso fique forte, nós precisamos de sol, nós precisamos de várias vitaminas e nós precisamos também de impacto. Atividade física. Agora, ficar em casa, assistindo TV, o controle remoto, vai adoecer. Vai mesmo. Entendeu? Tem que ir, pé na estrada, caminhar. Bora. Fazer a aula, tá bom? Joia, gente. Vamos parar aqui nessa aula. O pastor deu uma saída agora e agora a gente vai correr e vai voltar. Mas foi útil, foi ou não foi? Foi, nossa. Conhecimento, irmãos. Foi um parênteses, né? Eu não poderia parar aqui no conhecimento sem agregar alguma coisa para vocês, porque conhecimento de Bíblia eu sei que eu já faço. Agora, um pouquinho de conhecimento que eu aprendi na vida, aprendi com os médicos, né? E modéstia à parte, hein? Eu estou com 52 e me sinto um meninão, né? Em vez em quando eu pego uns garotões aí, desafio eles, e quando eu ganho, aí, meus irmãos, pensa no pastor folgado, ganhando de menino de 15 anos, 20 anos, aí eu fico me sentindo, e aí eu até esbanjo assim, falando, vocês estão tudo fraco. Imagina,
né? Inclusive jogando tênis, quando eu pego um molecote, dou uma sova, aí que eu me sinto... Mas eu faço isso até para mostrar, tá vendo? Olha aí. E para mim isso hoje é uma benção. Por isso que a atividade física ela é necessária. Por isso que a gente tem que lembrar que o texto que Paulo fala que a atividade física ela é pouco proveitosa, mas era no sentido da perspectiva grega, que eles ficavam lá se embelezando. Mas você tem que lembrar que hoje, a nossa geração é uma geração que não tem quase atividade física. E o nosso corpo foi feito para se mexer. A gente tem que se mexer, tem que suar, tem que transpirar. Mas isso gera ATP no nosso corpo, no nosso sangue, isso cria, né, melhora o nosso cardio, melhora nossa respiração, né, o nosso fluxo sanguíneo. Podem ver que muitas pessoas que têm pressão alta, elas não fazem atividade física. Só começar a fazer caminhada, a pressão regulariza. Por quê? Porque o corpo parado. Paulo Bom, meus criticava o irmãos? narcisismo. Hã? Paulo criticava o narcisismo, né? Isso, exatamente. Paulo criticava essa atividade física narcisista, tá bom? Joia. Vou parar aqui a gravação, tá bom? Senão o pastor não vai parar. Me empolgo aqui, ó. Vai.